E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui na nossa aula de revisão e hoje a gente vai tentar abordar aqui o Segundo Reinado. Lembrando que o Segundo Reinado é um período muito longo da história do Brasil. Ele vai de 1840 a 1889. Então aí a gente tem mais ou menos 49 anos de governo do Dom Pedro II. E é um momento em que o Brasil está sofrendo diversas modificações, e a gente vai tentar abordar algumas dessas modificações aqui. Né? Vamos lá, relembrar um pouquinho. O Segundo Reinado, ele começa com o golpe da maioridade, que foi a última coisa que a gente falou na última aula, que foi ali a tentativa dos liberais de tentarem voltar ao poder e até mesmo acabar com as revoltas judiciais que estavam acontecendo. Então a galera faz o quê? A galera vai lá, se junta em torno de Dom Pedro, que ainda não poderia governar o Brasil, porque ele era menor de idade, antecipam a maioridade dele, e aí se tem um golpe da maioridade, iniciando o chamado Segundo Reinado. Vamos falar um pouquinho da política desse Segundo Reinado. O Segundo Reinado, na verdade, eu vou juntar a política aqui com a política externa, né, porque ela está bem entrelaçada ali. Aqui a gente vai ter o seguinte, no Segundo Reinado como um todo. A gente vai ter uma política externa, digamos, agressiva. O Brasil vai entrar em guerra com o Paraguai, que vai ser fundamental aí para diversos fatores dentro do Segundo Reinado. O Brasil vai cortar relações diplomáticas com a Inglaterra, devido aí à questão Christie. A gente pode abordar um pouquinho ela aqui. O Brasil ele vai interferir, né, em diversos fatores aqui nos países que estão em torno do nosso país, né, em torno do Brasil. A economia, a gente vai ter aqui o auge da produção de café. O café se torna, então, primeiro, o grande produto de exportação do Brasil. O café, a gente pode falar aí que ele tem o seu auge no Segundo Reinado e ele vai até o ano de 1929, que é o ano ali do fim na verdade, em 1929, a crise da Bolsa de Nova York, em 1930, com o golpe de Estado dado por Getúlio Vargas. Então, assim, o café ele vai se vender muito no Brasil, ele vai ser um grande propulsor da economia brasileira, inclusive influenciando até no processo de industrialização que vai rolar aqui. A gente vai falar um pouquinho do cara chamado Barão de Mauá, que vai aí impulsionar o processo de industrialização no Brasil. A industrialização ela vai crescer tudo por conta do café. Lembre-se disso. Não era porque a gente queria a melhoria do povo. Não. A gente queria alguns padrões que vão ser abalados por conta aí das relações externas do Brasil, né, da agressividade brasileira com outros países, sobretudo com um corte de relação entre Brasil e Inglaterra. E essa galera da elite queria consumir alguns produtos e isso vai impulsionar a economia brasileira. No Brasil, aqui também a gente vai ter uma série de mudanças estruturais, como, por exemplo, movimentos que vão aí contra a escravidão. A gente vai ter a chegada de imigrantes, a gente vai ter o crescimento do movimento abolicionista, mas a estrutura social brasileira ela não vai se modificar ao longo do Segundo Reinado. A sociedade continua sendo governada, né? Ali a galera que tem mais acessos privilegiados seguem sendo os fazendeiros, os trabalhadores pobres vêm logo, estão ali na base da pirâmide social, assim como as pessoas que eram escravizadas. Tranquilo até aqui? Vamos lá, pontualmente, né? Vamos falar da economia. A economia do Segundo Reinado ela vai ser pautada basicamente pelo café. Óbvio, vão ter outros produtos, outros ciclos, como, por exemplo, o surgimento da borracha, o açúcar ainda vai ter grande força ali no Nordeste, mas o café vai ser o carro-chefe.
O café ele vai ser produzido, a princípio, aqui no Rio de Janeiro, né, ali no chamado Vale do Paraíba, por conta do Rio Paraíba do Sul, que tem ali Vassouras, é o sul do estado do Rio de Janeiro, e depois o café vai encontrar o solo ideal para a sua produção e as condições ideais no Oeste Paulista. A produção do café aqui no Rio de Janeiro ela era basicamente feita nas encostas, utilizando aí mão de obra escravizada, que vai gerar aí uma baixa produção, né? Sobretudo por conta aí de gastar o solo, né? Do esgotamento do solo. Mas lá no Oeste Paulista, a gente já vai ter a inserção, por exemplo, de uma mão de obra assalariada, de imigrantes que estavam chegando ao Brasil. E a gente vai ter também ali as condições do solo chamado de solo de terra roxa, que é muito bom para o cultivo do café. Então, utilizando a mão de obra livre e ali o solo que favorecia a produção do café, o Oeste Paulista vai se destacar na produção cafeeira no Brasil. Tá? Na política externa, a gente tem aqui a Guerra do Paraguai, a gente tem a questão Christie, a gente vai ter a Inglaterra decretando o Bill Aberdeen, que vai interferir diretamente na mão de obra escravizada no Brasil. Vamos falar primeiro da questão Christie. Né? O navio que estava na costa brasileira, na parte sul do país, ele afunda, né, e acaba sendo saqueado. E isso vai gerar uma certa discussão entre a Inglaterra e o Brasil. Só que aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ter o aprisionamento de 2 marinheiros britânicos. Mas não foi um aprisionamento gratuito. Né? Esses caras eles estavam aqui fazendo uma arruaça, eles estavam bêbados, eles acabam sendo presos. E o representante legal da Inglaterra aqui no Brasil, ele exige que esses caras sejam soltos e que o Brasil peça uma desculpa por conta da prisão desses marinheiros. O caso ganha grande volume, vai ao Tribunal Internacional e o Tribunal Internacional ele dá ganho de causa ao Brasil, ou seja, o Brasil não deveria pedir desculpa pelo aprisionamento desses marinheiros britânicos. Nessa questão, na questão que ficou conhecida chamado como questão Christie, porque o representante da Inglaterra era o Christie aqui no Brasil, tem a ruptura a ruptura diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. Né? E isso vai gerar consequências, como, por exemplo, a Bill Aberdeen. O que é Bill Aberdeen? A Inglaterra ela fala que todo navio que estiver traficando pessoas, né, trazendo pessoas escravizadas da África para qualquer outro lugar do mundo, eles tinham o direito de abordar o navio e afundar. Né? Então, o Brasil maior, um número de país com maior número de pessoas escravizadas que vinham da África para cá. Então, a mão de obra brasileira, né, a base da sociedade brasileira, aqueles caras que trabalham, que de fato fizeram a produção cafeira crescer, a produção de cana-de-açúcar, que era a base do trabalho no Brasil colonial, no Brasil imperial, era a escravidão, vai ter um baque. A Inglaterra vai bater diretamente. E com isso, o Brasil também vai criar sanções para prejudicar a Inglaterra, né? Como, por exemplo, aumentar o preço de produtos industrializados, os impostos de produtos industrializados. O que isso vai rolar? Se o produto tiver similar aqui, ou seja, o mesmo produto aqui no Brasil, o produto industrializado importado, ele vai custar mais caro, porque vai ter maiores impostos. Com isso, a gente vai ter um investimento na indústria nacional, né? Associado aí à redução da mão de obra escravizada, né? Uma pessoa escravizada custava muito dinheiro, pensando aqui como ela se fosse uma mercadoria, né? Então ela custa muito dinheiro. Se está tendo dificuldade por conta aí da Inglaterra, vai sobrar um excedente de capital, e esse excedente de capital vai ser investido em outros setores da
da sociedade brasileira, como, por exemplo, o impulso à industrialização. Aí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o Barão de Mauá, né? O Barão de Mauá, ele vai ser um cara que vai, por custos próprios, ajudar o financiamento do Brasil, a industrialização do Brasil. Ele vai criar as indústrias férreas, as linhas férreas, né? A primeira linha férrea construída no Brasil foi aí por conta de Mauá. Ele vai investir em gás, né, em iluminação pública. Ele vai investir em diversos setores da sociedade. Eu falo que foi por conta própria porque ele não teve apoio do Estado, porque Mauá ele era contra a escravidão, ele tinha ideias que iam contra digamos, o que pensava as elites brasileiras. Daí Mauá ele acaba investindo o seu dinheiro por conta própria e, consequentemente, ele acaba falindo. Tem um filme muito bom chamado Mauá, né? Vale a pena assistir aí, um filme nacional. Falar um pouquinho da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, ela basicamente vai ser a Guerra do Paraguai contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai. A região ali do Prata, né, a região do sul do Brasil e o norte da Argentina e o Uruguai, sempre foi uma região bem conturbada, né, com bastante conflito entre os povos que habitavam ali. O Paraguai ele era um país que estava se industrializando e o Paraguai precisava de uma saída para o mar. E o Paraguai não tem essa saída. Uma das alternativas era tomar ali parte do território para ter uma saída para o mar. O Paraguai, então, ele vai declarar guerra, não só por isso, mas por outras questões também, como o envolvimento do Brasil em algumas questões internas dentro do Uruguai, o envolvimento da Argentina. Então, o Paraguai vai declarar guerra ao Brasil e vai ser formada a chamada Tríplice Aliança, com Argentina, Uruguai e Brasil. O Paraguai ele vai ser massacrado por esses três países, dando foco aí na liderança brasileira. O Paraguai ele vai ter cerca de 96% da sua população de homens adultos mortos. O Paraguai vai ser um país de crianças, mulheres e velhos. A indústria paraguaia foi dizimada e o Brasil tem um protagonismo nessa vergonha, né? nessa destruição do Paraguai. Obviamente que foi o Brasil, Argentina e Uruguai, mas o Brasil ele vai ter um protagonismo. Daí, por exemplo, se destaca a figura aí conhecidos como o Duque de Caxias, né, o pacificador. Só que a Guerra do Paraguai ela vai gerar um monte de coisa, como, por exemplo, nas tropas brasileiras, a gente vai ter pessoas que eram escravizadas. Contudo, que essas pessoas que eram escravizadas, ao lutarem ali na Guerra do Paraguai, lado a lado, negros e brancos, ao retornar ao Brasil, essas pessoas, as pessoas brancas, elas ficam mais, digamos, sensibilizadas com a questão da pessoa escravizada. E muitos daqueles que lutaram ali na Guerra do Paraguai, negros, que retornaram ao Brasil, foram libertos. Tem até uma charge bem, bem bacana que sempre aparece em diversas questões, que é um negro fardado voltando da Guerra do Paraguai com a mão na cabeça, vendo um outro negro sendo açoitado ali, né, castigado. E isso mostra um descompasso com o que estava acontecendo na sociedade brasileira. O exército ele vai voltar, né, da Guerra do Paraguai, ele vai voltar com muita influência, mas o governo não vai reconhecer essa influência. E um dos motivos ali, né, que vão levar ao surgimento do movimento abolicionista e a questão abolicionista, enfim, é o envolvimento do exército também nessa questão. Porque parte do exército ali, da moral que o exército conseguiu na Guerra do Paraguai, foi conquistada também por conta dos soldados negros que estavam na guerra. Então, ali vai se criar um vínculo entre alguns setores militares e as pessoas escravizadas, que vai mostrar o descompasso da sociedade brasileira. Outra coisa que eu esqueci de falar era que sobre o café é que
o Vale do Paraíba ele vai utilizar basicamente a mão de obra escravizada, enquanto o Oeste Paulista vai utilizar a mão de obra estrangeira, né, imigrante. E mostra aí uma diferença do fazendeiro do Oeste Paulista e o fazendeiro do Sul Fluminense, mostrando uma mudança do pensamento, uma mudança do comportamento da sociedade brasileira. Né? A galera do Sul do Rio de Janeiro mostrando ali o conservadorismo e a galera ali do Oeste Paulista com um pensamento mais liberal. Tá? Movimento abolicionista, né? Vai ser aquele movimento que vai impulsionar e vai exigir o fim da escravidão. E é no segundo reinado que eles têm as chamadas leis vergonhosas, que são leis que vão aí tentar, de maneira muito superficial, acabar com a escravidão no Brasil, mas sem prejudicar os antigos donos de escravos. A gente pode citar aqui, por exemplo, a lei de sexagenário. Falava o seguinte, né, que aquela pessoa escravizada que chegasse a 60 anos seria liberto. Mas convenhamos, quem chegava, né, passando uma vida toda de maltratos, né, comendo mal, né, sendo castigado, doenças, enfim, quem conseguia chegar com grande saúde, né, assim, bem aos 60 anos, sendo uma pessoa que tinha sido escravizada. Né, um número pequeno de pessoas. E quando chegava em condições péssimas. E ainda tinha mais. Beleza, eu tenho 60 anos, estou livre. E agora o que eu faço? Não tem uma política de inserção social dessas pessoas que eram escravas, né? Que eram escravizadas na sociedade brasileira. Pelo contrário, ter uma política de segregação. A gente pode falar um pouquinho sobre a Lei de Terras de 1850, que até então no Brasil as terras eram tidas como posse. Eu chegava lá, tomava posse, a terra era minha. A partir de 1850, as terras passam a pertencer ao Estado. E para você garantir que aquela terra seja sua, você tem que comprar. Um pobre não tem dinheiro para comprar terra. Uma pessoa que era escravizada não tem dinheiro para comprar terra. Resultado, as terras continuam nas mãos dos grandes fazendeiros. Dessa forma, eu excluo a maior parte da população do acesso à terra. Tá? A Lei de Terra de 1850. Voltando agora à questão do movimento abolicionista, a gente pode falamos aí da lei do sexagenário, podemos falar também da lei do ventre livre, que falava o seguinte, né? Que a partir de determinada data, toda criança que nascesse, que os pais fossem escravizados, seria livre. Essa criança ficaria com os pais até os 5 anos de idade e depois ela poderia tomar o rumo dela e seguir a vida. Ou permanecer na fazenda até os 20 e poucos anos e depois se tornar livre. Vamos lá. Uma criança de 5 anos de idade não tem condições de se criar, de se alimentar, de se virar no mundo. Então, obviamente, que a maior parte das crianças eram mantidas junto com as mães. E a partir daí começava uma série de exploração. Imagina só, o dono da fazenda sabia que ia perder aquela mão de obra quando ela completasse 20 e poucos anos de idade. Então, o cara vai explorar de maneira absurda aquela pessoa para conseguir, digamos, otimizar a sua mão de obra. E quando o cara chega a 20 anos, ele já está zoadaço de tanto que sofreu, de tanto que trabalhou. E aí ele sim é liberto. Ele é liberto, mas também não é inserido na sociedade. E a gente pode falar da lei aí que todo mundo fala que aboliu a escravidão no Brasil, 1888. Vai lá, Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Né? A Lei Áurea, ela foi um processo. A Princesa Isabel assinou, mas ela foi um processo de votação. Foi uma lei que foi votada. E ela foi votada de maneira que os donos das fazendas não fossem prejudicados com a abolição da escravidão. Os donos das fazendas eles foram favorecidos, de certa forma, com o fim da escravidão, e as pessoas que eram escravizadas e agora foram libertas, elas não foram inseridas na sociedade, vão ser legadas à margem, né, ocupando as piores áreas, tendo as piores moradias, né, tendo que
se virar para conseguir alimento, muitas dessas pessoas vão entrar na criminalidade, visto que a sociedade brasileira não vai inseri-las de uma forma digna dentro da estrutura social. A gente não tem as chamadas políticas afirmativas aqui no segundo reinado. Então, o segundo reinado ele muda muito aí a estrutura do Brasil, né? Vamos aqui, ó. Mas vamos falar de fatores que vão dar um salto aqui, mas vamos falar de alguns fatores também que vão fazer com que o segundo reinado acabe. A gente pode falar aí da questão religiosa e da questão militar. A questão abolicionista a gente já abordou, né? A questão militar é a seguinte: lembra que eu falei que os militares eles vão voltar cheio de moral da Guerra do Paraguai? E dentro do corpo militar brasileiro vai surgir aí pessoas que são identificadas com o movimento abolicionista, vão surgir algumas pessoas que são identificadas com o movimento republicano. Então, o exército ele vai ter muita moral e essa moral não vai ser reconhecida pelo imperador. Outra questão importante é a questão religiosa. Aqui no Brasil, a gente tinha um regime chamado de padroado. O que é isso, né? Os cargos importantes da Igreja Católica eles eram não escolhidos pelo Papa, e sim pelo imperador. Só que veio uma ordem da Igreja Católica proibindo que membros da sua igreja sejam filiados a lojas maçônicas, ou seja, que sejam maçons. E isso vai impactar. Dom Pedro ele era maçom, diversos bispos e arcebispos, padres no Brasil, eles eram maçons também. Então, isso vai, como Dom Pedro não vai atender a ordem da igreja, isso vai tirar o apoio da igreja. Então, a gente associa aqui a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista para o fim do segundo reinado. Lembrando outra coisa, né? O segundo reinado ele acaba com um golpe. Os militares marcham em direção à casa do imperador. O imperador ele é deposto, né? Não ocorre participação popular. A população ela não vai participar do processo de proclamação da República Brasileira. Inclusive, após 1889, que é a proclamação da República, muitos nem sabiam que era a República. E a gente vai continuar boa parte da população sendo excluída das decisões políticas do país. Beleza, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até semana que vem.